Você está ouvindo o História FM. Abolição da escravidão. Com certeza você já ouviu falar disso, afinal de contas, o Brasil, infelizmente, foi escravista por muito tempo, antes de ser oficialmente Brasil, país independente, e isso deixou marcas do nosso país que continuam até hoje. Esse é o assunto do História FM de hoje. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto eu convidei a professora Beatriz Mamigonian, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Beatriz, seja muito bem-vinda. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, para os ouvintes da História FM. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou professora do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu também atuo no programa de pós-graduação em História e no doutorado interdisciplinar. Minha pesquisa sempre girou em torno da abolição do tráfico e das consequências sociais e políticas da falta de abolição do tráfico, né, da demora na abolição do tráfico, e é sobre isso que a gente deve falar hoje. Então é isso. Vamos conversar um pouco mais sobre o processo de abolição, desde a abolição do tráfico até a abolição da escravidão, depois que eu falar para vocês da nossa campanha no Apoia-se. Afinal de contas, é a nossa campanha no Apoia-se que financia esse podcast. E se você quer financiá-lo, é muito fácil. É só acessar apoia.se/brigahistoria e apoiar mensalmente com qualquer valor a partir de R$2. A gente já colocou um valor lá embaixo mesmo para que o máximo possível de pessoas possa colaborar. Eu sei que tem muita gente que tem orgulho de colaborar com os projetos que gosta, mas eu acho que a gente precisa facilitar para as pessoas que querem apoiar e fazer parte dessa comunidade. Então, qualquer valor a partir de R$2 você já ajuda muito esse programa. Mas é claro, você pode apoiar com valores mais altos, dependendo das suas condições e do seu interesse. Se você apoiar com R$5 por mês, você tem acesso aos episódios do História FM com antecedência, e com R$10 por mês você tem acesso aos roteiros em PDF das perguntas dos episódios. Os nossos novos apoiadores e apoiadoras são André Lira, Lucas Arruda, Paulo Monteiro, Carlos Nascimento, Tomás Zeferino, Christmas Ribeiro, Paulo Longitano, Alice Botelho, Lucas Latari, Júlio Magnani e Gabriel Teixeira. Muito obrigado, pessoal, são vocês, graças a vocês, que esse programa existe. E se você que está ouvindo ainda não é apoiador e quer começar a apoiar o nosso projeto, é só acessar apoia.se/obrigahistoria. Apoie projetos educacionais gratuitos, graças a vocês que eles existem. E se você não pode apoiar via Apoia-se, mas quer colaborar com algum valor, você pode fazer isso via Pix também, com a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. Não tem recompensa, mas se você quer ajudar independente de recompensa, é uma possibilidade também. Repetindo, a chave Pix é leituraobrigahistoria@gmail.com. Durante muito tempo, o discurso vigente sobre o negro escravizado era esse discurso da passividade, da submissão, daquele ser naturalmente prestativo, talhado para o trabalho, antes da abolição. Esse era o discurso vigente. Isso faz parte de um processo de apagamento da contribuição, né, do papel dos negros nas lutas pela libertação. Bom, eu quero começar essa nossa conversa perguntando para você como começou essa pressão para que Portugal e posteriormente o Brasil independente, né, abolisse o tráfico de escravos, né? Como é que foi esse processo onde tentativas de dificultar o tráfico foram sendo discutidas até chegar na lei de 1831? E que lei é essa, né? Essa é uma questão central à história moderna e contemporânea. O debate sobre a abolição do tráfico e da escravidão, mas a ideia dos abolicionistas britânicos era que o tráfico fosse primeiro, né, fosse um começo de abolição. Então a ideia de abolição do tráfico já vinha sendo debatida na Inglaterra desde o final do século XVIII. E por questões internas, políticas da Inglaterra, o parlamento passou essa proibição do tráfico britânico no parlamento em 1807. Então, a partir de 1807, a Inglaterra, que era a maior nação traficante no século XVIII, né,
foi ganhando espaço em relação aos holandeses e portugueses, a Inglaterra saiu do tráfico. E esse é um contexto de guerras napoleônicas, em que a primeira parte dessa medida britânica foi não fornecer pessoas escravizadas para as colônias francesas. Então, o começo do argumento deles e a maneira como eles conseguiram passar a primeira etapa foi essa. Era uma questão geopolítica, né? E uma vez que a Inglaterra corta na própria carne, né, a própria participação no tráfico, ela começa a ter interesse que as outras nações também não façam isso. Enfim, o debate sobre os motivos da saída da Inglaterra do tráfico, né, do fechamento do tráfico pela Inglaterra, são muito debatidos. Por um lado, há quem argumente que são motivos humanitários e, por outro, há quem argumente que são motivos econômicos. A verdade é que a campanha começa com grupos religiosos que conseguem angariar apoio em camadas médias britânicas e fazem com que a política britânica consiga se voltar para isso. Uma vez que o governo, uma vez que a lei passou e o governo precisa implementar, isso vira política de Estado. Então, entre 1807 e 1815 começa uma implementação interna, né? A colônia de Serra Leoa se torna um espaço de recebimento dos navios apreendidos do lado africano. Enfim, a Inglaterra estrutura a própria repressão ao tráfico. No contexto do Congresso de Viena, que é quando foi assinada a paz depois das guerras napoleônicas, e a Inglaterra está com a faca e o queijo na mão, ela consegue extrair das nações aliadas, das nações amigas, compromissos. No início, compromissos um pouco amplos e genéricos de contribuir para a abolição do tráfico. E assim conseguiu a assinatura. Primeiro, em 1810, a coroa portuguesa assinou um tratado de aliança e amizade que também envolvia com a Inglaterra, que envolvia a abolição do tráfico. Mas Portugal, naquele momento especificamente, a partir de 1808, com a invasão do reino, e a fuga da família real para o Brasil, Portugal está em situação de dependência dos britânicos. Então não tem muito como recusar. E é isso que acontece. Em 1810 assina o primeiro tratado e em 1815 assina um segundo tratado. A partir de 1815, então, desse tratado, se estabelece que o governo português vai colaborar com a Inglaterra na progressiva abolição do tráfico. Em 1815, o tratado implica a proibição do comércio ao norte do Equador e fora das possessões portuguesas. Isso afetou o comércio da Bahia com a Costa da Mina, do Maranhão com a Senegâmbia, sobretudo, e deixou aberto o comércio do Rio de Janeiro com Angola, do Pernambuco com Angola, das outras regiões com o Congo, com Moçambique, que começa a entrar nesse comércio também. Enfim, o comércio fica só parcialmente ilegal, a partir de 15, O Brasil independente, em 22, para ter o reconhecimento por parte da Inglaterra, precisa assinar um tratado de abolição do tráfico. E esse tratado foi assinado em 26. O tratado de 26 é de abolição completa. Todo o tráfico de africanos para o Brasil deveria ser extinto 3 anos depois da ratificação do tratado, que aconteceu em 27. Portanto, em março de 30 entrou em vigor um tratado anglo-brasileiro que proibia todo o comércio. Teve um efeito político muito sério no Brasil, porque Dom Pedro assinou esse tratado sem que o parlamento estivesse em funcionamento, e o parlamento, quando voltou a funcionar, quando foi retomado em 1827, não teve escolha se não ratificar. Então houve muita resistência e, por um lado, diziam que
isso ia afetar o desenvolvimento do Brasil, por outro diziam não, é o futuro. Mas houve uma resistência imensa e isso pesou contra Dom Pedro, né, entre outras coisas, porque ele estaria traindo os brasileiros. Então, quando ele entra em vigor, em 30, a gente está em pleno momento de transformações institucionais do primeiro reinado, de mudança de esfera de atuação, de juizados, de alfândega. Havia muita confusão acerca do funcionamento propriamente da repressão do tráfico em 30. A lei de 31 foi debatida já no contexto da regência. Então, uma vez Dom Pedro expulso, forma-se um governo de brasileiros e esses brasileiros resolvem botar no papel uma lei para formalizar aquilo que é o compromisso do Brasil, que é fechar o tráfico. Então, um dos pontos mais importantes que a gente precisa reter é que a lei não teve uma formulação com a intenção de não funcionar. Pelo contrário, a intenção era de funcionar, tanto é que ela é mais dura do que o tratado. Ela implica em criminalizar todas as pessoas envolvidas com o transporte de pessoas escravizadas e a chegada delas no Brasil e a posse de pessoas escravizadas que entrassem no Brasil. Então, o primeiro artigo da lei declara livres todos os africanos que entrassem no território e implica como criminosos desde o marinheiro e o capitão do navio, até o dono do navio, até o detentor, o comprador do africano recém-chegado. A lei de 31 é muito importante nesse sentido e a nossa releitura, né, do sentido da lei de 31 tem permitido transformar o entendimento de Brasil Império e do debate sobre a continuação da escravidão. Então, em termos de repressão do tráfico, o que a gente tem no comecinho dos anos 30 é uma comissão mista anglo-brasileira que funciona no Rio de Janeiro, uma comissão mista anglo-brasileira que funciona em Serra Leoa. Elas recebem os navios apreendidos, julgam. Se o navio for condenado por estar praticando o comércio de pessoas escravizadas, o navio é apreendido e leiloado, e os africanos que eram encontrados a bordo desses navios são emancipados como africanos livres, né? Essa categoria existia já no Império Britânico a partir de Serra Leoa, de 1807, e em todos os outros lugares onde teve tratado e legislação de abolição do tráfico. No caso aqui, até uma pergunta que eu ia fazer era justamente sobre isso, né? Que você escreveu o livro chamado Africanos Livres e quem bota o olho no título pode achar que está falando, né, sobre necessariamente os escravizados alforriados ou pós-abolição, mas na verdade Africanos Livres aqui é um status jurídico específico, né? Justamente, Africanos Livres foi o nome do estatuto dado a esses africanos que foram resgatados do tráfico. No Império Britânico, primeiro eles foram chamados de negros apreendidos, né? Como chamava Prize Negroes. Era como se fosse a carga apreendida, né? Depois eles são chamados de Liberated Africans. No Império Espanhol, eles são chamados de emancipados. Em Cuba tem um número grande de emancipados. Então, em cada um dos lugares, eles têm um título ligeiramente diferente, mas a ideia é a mesma, né? São pessoas emancipadas a partir dessa condição de terem sido resgatados do tráfico ilegal. É uma categoria especial, né, nova, na legislação, digamos, escravista, porque até então a gente tem as pessoas escravizadas e as pessoas libertas, que são as que conseguiram alforria, e as pessoas livres, nascidas livres. Os africanos livres
eles adquiriram a liberdade nessa condição, né, de serem resgatados do tráfico, mas isso tem um porém. Eles tinham que cumprir 14 anos de trabalho compulsório. O argumento era de que eles não estavam prontos para exercer a liberdade. Não estando prontos para exercer a liberdade, eles tinham que ficar sob tutela e aprender a trabalhar, né? Então, a pessoa que é livre na África e foi escravizada, quando é emancipada aqui, não é restituída à liberdade plena, né? Por esse estatuto, ela só vai ser plenamente livre depois que cumprir os 14 anos. Nos outros impérios, esse tempo varia um pouco, e o que é interessante é justamente também comparar as condições em que esses africanos resgatados do tráfico passaram por esse período de trabalho obrigatório nos diferentes lugares, porque em alguns lugares a escravidão estava sendo abolida, e no caso do Brasil, os africanos livres vivenciaram um período de reforço da escravidão e de aumento do tráfico. Então, em vez do tráfico estar sendo, né, combatido e diminuindo, ele, pelo contrário, estava crescendo imensamente. Isso teve um impacto muito sério sobre a capacidade de exercer essa liberdade, né? Mesmo essa liberdade intermediária, porque pela lógica, né, se a gente pensasse, pessoas sob tutela estão aprendendo a ganhar autonomia, pela lógica, em princípio, né, do liberal, digamos. Mas no Brasil eles acabaram sendo inseridos no mercado de trabalho e nas relações sociais como escravos novos, né? Eles trabalharam exatamente como trabalhavam as pessoas escravizadas nas cidades, e tanto para particulares quanto para instituições públicas. Os africanos livres é um assunto muito interessante, porque eu andei atrás de acompanhar essas pessoas. No Brasil, elas foram 11 mil emancipadas entre 1821 e 1856. E tem duas fases nisso, na verdade tem até três, né? Tem uma que vai até 1830, 31, um grupo pequeno de pessoas apreendidas até então. Em 31 muda a política do governo e começa a se organizar melhor essa distribuição dos africanos para o trabalho. Em 1850, com a Lei Eusébio, muda de novo. O grupo melhor documentado é o grupo que chegou entre 1830 e 1850. Nesse grupo, a gente pode acompanhar muito bem vários, né? Eu tenho um banco de dados com esses africanos e uma amostra de 950 deles, eles predominantemente foram entregues a particulares. E uma parte de mais ou menos 20% foi entregue para instituições públicas. Instituições públicas sendo Arsenal de Guerra, Arsenal da Marinha, do Rio de Janeiro, né? Fábrica de Ferro de Ipanema, que funcionava em Sorocaba, que é uma siderúrgica, a Fábrica da Pólvora, também hospitais, Santa Casa, e outras instituições menores, né? Tinha africano livre até no arquivo público, no observatório, no telégrafo, né? Na iluminação pública, muita gente nas obras públicas. Eles foram a mão de obra do governo imperial no século XIX, junto também de um grupo escravizado. A nação brasileira tinha pessoas escravizadas, os escravos da nação. Esses tinham sido predominantemente adquiridos pelo confisco das fazendas dos jesuítas. Mas isso é outra história.
Os africanos livres entram, então, né, nessa força de trabalho administrada pelo Estado, esse número de pessoas. Os que foram entregues para particulares, em geral, trabalhavam ao ganho nas cidades ou trabalhavam na casa dos concessionários. E o que eu descobri nessas listas, né, porque a gente desce ao nível das pessoas, eu consigo acompanhar várias pessoas e sei das trajetórias deles por décadas, porque eu sei o desembarque, a chegada do navio, a distribuição para o trabalho e depois as petições em que eles pediam a emancipação da tutela. Então tem gente que chegou em 39, enviado para a fábrica de ferro de Ipanema, depois dali de Ipanema enviado para a colônia militar de Itapura, que vai só ser emancipado no final dos anos 50, começo dos anos 60, ou mais tarde ainda, 64 e 65. Então, o período de 14 anos durou muito mais do que 14. Em geral, durou 20, 25 anos. Claro, para quem sobreviveu, né? Então, estou falando da experiência dos africanos livres como uma lente para observar a disposição do governo imperial em tratar como livres ou como potencialmente autônomos as pessoas libertas, né? E o governo imperial não passa no teste, porque tudo que o governo imperial fez foi tentar reter essas pessoas e negar autonomia e liberdade. Isso é muito marcante nessa história. No caso, agora, dos que trabalharam para particulares, como eu falei, eles trabalhavam ao ganho ou eram alugados, mas é interessante perceber que eles eram concedidos a pessoas que apoiavam o governo, porque era uma concessão feita através do Ministério da Justiça. Então, a gente percebe nas listas de concessionários, por exemplo, que tinha vários estadistas, né? Várias pessoas conhecidas. O Marquês do Paraná e a mulher dele tinham 22 não, acho que mais ainda, somados, né? Eu esqueço o número. Eles tinham dezenas de africanos livres, que, por outras fontes, a gente descobre que trabalharam na fazenda de café do Marquês. Eles foram os primeiros trabalhadores dessa fazenda de café, então os que implantaram o café na fazenda Lordelo, em Sapucaia, e que fizeram a fortuna, né? Depois o Marquês adquiriu pessoas escravizadas, que aumentaram a força de trabalho da fazenda, mas graças a essa concessão pública de trabalhadores gratuitos para ele fez fortuna. Outra pessoa que tinha africanos livres, e esse eu acho que o número era 22, foi o Marquês de Caxias, depois futuro Duque de Caxias. Então, enquanto ele estava viajando pelo Brasil, reprimindo as revoltas nas províncias, como a Balaiada e depois a Farroupilha, os africanos livres estavam no Rio de Janeiro trabalhando para ele, pagando dinheiro semanalmente, né? Como se fossem pessoas escravizadas, eles estavam pagando jornal, como a gente diz, que era o valor semanal que o trabalhador pagava para o seu concessionário, para o seu senhor. Então, Duque de Caxias, né, sustenta a vida, entre outras coisas, não sabemos que outros negócios ele tinha, mas no trabalho de africanos livres que tinham sido concedidos pelo Estado Imperial. Isso é uma constatação muito, muito nova, por um lado, porque a gente costuma ver essas pessoas como estadistas, né? Como figuras a quem a gente deve a construção do Estado, né? A estabilidade e vários desses termos positivos em termos políticos. Mas a gente agora tem o lado B, né? Eles detinham africanos livres, eles detinham pessoas escravizadas e, em alguns casos, também africanos adquiridos do contrabando. Oficialmente, a escravidão indígena foi proibida em 1757,
por meio de um decreto do Marquês de Pombal, então secretário de Estado do Reino de Portugal. Alguns anos depois, em 1761, o mesmo Marquês de Pombal decretou o fim da escravidão negra. Porém, isso foi implementado apenas na metrópole europeia, territórios na Índia e depois a Ilha da Madeira. Para a coroa, abolir a escravidão negra na América seria um duro impacto econômico, tanto na queda de produção nos territórios, quanto no fim do tráfico de pessoas. Em 1834 se propôs a revogação da lei de 1831. E aí eu queria entender por que essa proposta, o que essa revogação mudou no status dos africanos traficados e tal. Em 1834 começa uma articulação política que vai ganhando força a partir do Diogo Feijó, e um dos grandes articuladores foi o Bernardo Pereira de Vasconcelos Mineiro, que era deputado. Em 38 ele passa a senador. Essa articulação tentava reverter, né, os efeitos da lei de 31, que teoricamente deveriam ter parado o tráfico. O tráfico diminuiu a partir de 31 um bom tanto, houve repressão, mas havia uma pressão muito grande para que essa repressão parasse, porque ali era o momento em que o café estava realmente crescendo e os fazendeiros não queriam saber de não poder comprar africanos novos. Então pressionam os seus representantes, e os representantes passam a entender que se eles não defenderem essa revogação da lei de 31, eles perdem a base política, né? Eles perdem a base de sustentação. O que aconteceu então foi uma grande campanha de petições vindas de municípios importantes do Vale do Paraíba e das regiões produtivas, vamos dizer, é como se fosse hoje, né, do agronegócio, dizendo: a gente precisa revogar a lei, a gente precisa, né, esses homens de bem, essas pessoas, empresários trabalhadores, empresários valorosos, bons, homens de família, né, pessoas honradas, precisam poder tocar os seus negócios. E essa campanha foi num crescendo a ponto de, em 1837, o Marquês de Barbacena propor um novo projeto de lei para a abolição do tráfico, que tentava, no último artigo, revogar a lei de 31. Esse debate em 37 avançou até o ponto desse artigo de revogação da lei. Esse artigo de revogação da lei não chegou a ser votado porque não houve, né, não se conseguiu passar aquele último artigo, né, não se conseguiu passar o último artigo que revogasse propriamente a lei de 31, mas houve um entendimento de que havia consenso para isso. Justamente em 37, esse grupo que forma esse consenso em torno da necessidade da revogação da lei de 31, forma maioria no parlamento e forma o novo governo, que é o gabinete do Marquês de Olinda, do qual vai ser ministro da Justiça o mineiro Bernardo Pereira de Vasconcelos, e é o período que na história do Império a gente convencionou de chamar de regresso. É o período do regresso conservador, né? Na leitura panorâmica da política do Império, eles entenderam, já na época, que a abdicação do Dom Pedro e a regência abriram um período de muita instabilidade, porque descentralizou a política e deu muito poder às províncias e muito poder ao parlamento. E isso teria trazido muita anarquia, e então o regresso foi um período de início de uma centralização. Quando a gente pensa por essa chave da repressão ao tráfico, a gente percebe muito bem o sentido dessa centralização, porque sobe ao poder o grupo que vai defender a cafeicultura com unhas e dentes e vai
jogar para baixo do tapete a repressão do tráfico e, na verdade, vai reverter, né, os efeitos da repressão do tráfico, porque o pouco que havia de apreensão e de julgamento já não vai ter mais, né? Então, nisso, a liberdade mesmo dos próprios africanos livres fica ameaçada, porque acontecia de uma pessoa ser identificada como chegada recentemente e declarada livre como africano livre, e depois, por um motivo enrolado burocrático, essa pessoa ser trazida de volta e alguém dizer que não, ele era meu escravo, tenho aqui um papel que o cara emitiu em cima da hora, né, um papel fraudado, dizendo, não, ele aqui, meu escravo, deixa eu levar ele de volta para casa. Isso aconteceu muito. Então, o momento do regresso é essa virada conservadora que é muito importante no entendimento desse reforço da escravidão, da defesa da escravidão como política, né, no Império. Então, a gente precisa entender o período imperial brasileiro como marcado por idas e vindas, por embates, mas como um período em que acabou ganhando politicamente, né, proeminência esse grupo conservador que defendia a manutenção da escravidão e a manutenção do tráfico. A partir de 1937, então, a gente vê pelo volume de chegada de africanos que a escravidão ilegal cresce demais. Isto é, o volume de africanos escravizados que chegam a cada ano cresce demais a partir de 1937 e vai bater em 50 mil pessoas na década de 40. Em 1822, o Brasil quase foi fundado como um país sem escravidão. Teria sido o primeiro país da América do Sul, posto que é do Chile, que aboliu toda a forma de escravidão em 1823, logo após a sua independência. Nesse ponto, eu queria fazer um pequeno salto temporal para 1850, quando foi promulgada a Lei Eusébio de Queiroz. Era um contexto político bem complexo, que envolvia diferentes posições de diferentes atores sociais, no caso políticos, proprietários de escravos, os próprios escravizados, os abolicionistas, representantes ingleses no Brasil, entre outros, né? O que era essa lei exatamente? Você pode explicar pra gente o contexto tumultuado da promulgação dessa lei nesse meio do século XIX, os conflitos que isso gerou? Realmente é um contexto bem complicado. Eu remeto à leitura do capítulo 6 do livro Africanos Livres. Está liberado na Amazon, quem quiser baixar só esse capítulo. Ele é um livrinho em homenagem aos 150 anos da Lei Eusébio. A Lei Eusébio de Queiroz é uma incógnita, né? Passou muito tempo como uma incógnita no entendimento da política brasileira, porque justamente aquelas pessoas que participaram do movimento do regresso e que, né, defenderam a manutenção da escravidão, mesmo ilegal, desses africanos chegados do contrabando e a continuação do tráfico, são elas que fazem a virada para a repressão do tráfico em 1850. E por que isso se dá? O Tratado Anglo-Brasileiro de 26, que entrou em vigor em 30, vigorou até 45, ele tinha 15 anos. O Brasil não renovou esse tratado porque não queria mais a ingerência da Inglaterra. E então, em 45, com o tráfico nas alturas, a Inglaterra tomou uma medida unilateral de que vai apreender os navios e tratar como piratas. É o famoso Ato Aberdeen. A Inglaterra já tinha feito isso com Portugal em 1839. Foi o Ato Palmerston. Então, os navios portugueses podiam ser apreendidos e levados para julgamento em tribunais britânicos, e eles não queriam mais levar para comissões mistas onde eles podiam ser absolvidos. A partir de 45, então, a Inglaterra está fazendo isso, está avançando o sinal, né, no direito internacional e agindo unilateralmente.
e começa a haver vários episódios de conflito em águas territoriais brasileiras em que os navios ingleses estão apreendendo navios. Isso culmina, então tem episódios em 49 e no começo de 1850, mas um mais sério desses episódios, o que foi a gota d'água, foi na Ilha do Mel, na fortaleza da Ilha do Mel, com a apreensão que o navio chamado Cormorã fez de alguns navios negreiros na Baía de Paranaguá e estava rebocando esses navios, estava conduzindo esses navios embora. A Baía de Paranaguá era sede de uma base negreira importantíssima, com a conivência das autoridades brasileiras, é óbvio, né? Não tem como não fazer isso com a conivência de alfândega, outras autoridades portuárias, juízes locais. Enfim, o tráfico envolveu muita gente. Então, os ingleses apreendem esses navios, existe uma pequena batalha. A fortaleza da Ilha do Mel foi tomada por gente que defendia os traficantes e se trocou tiros. Quando chegou a notícia desse episódio no Rio de Janeiro, isso desencadeou o debate da Lei Eusébio. Esse episódio foi final de junho, comecinho de julho, final de junho. As notícias chegaram no comecinho de julho no Rio. É interessante, né? Por um lado, os brasileiros pressionavam o governo a defender a soberania brasileira, então as águas territoriais tinham sido invadidas, o Brasil precisava defender a sua soberania, e esse defender a soberania era defender os traficantes, o comércio brasileiro, né? Fazer de conta que, que era um comércio legítimo. E nesse clamor da violação da soberania brasileira pelas águas territoriais, começou mais seriamente, foi retomado mais seriamente o debate de um projeto de lei para fechar o tráfico. E isso veio junto. Quando a gente vai dar 2 passos atrás e perceber a trama que estava por trás e em volta disso aí tudo, a gente vê que os ingleses estavam costurando, de certa forma, essa virada, porque estavam financiando o jornal abolicionista, estavam já apreendendo navios e prometendo a liberdade para os africanos. Essa liberdade, às vezes, era na forma de oferecer refúgio nas suas colônias caribenhas. Então tinha uma atuação do Foreign Office britânico, dos negócios estrangeiros, com a Marinha, tentando apertar o Brasil para efetivamente parar o tráfico. Os próprios africanos escravizados sentiam essa divisão, na classe política, e sentiam que os ingleses seriam aliados caso eles se revoltassem, por exemplo. Teve um episódio de uma quase revolta, de um plano de revolta que acabou abortado em 1848, no Vale do Paraíba, que demonstrou isso. Os senhores, inclusive não se falou muito, porque era um plano muito extenso, envolvia muitas fazendas, e eles fizeram uma comissão de inquérito na Assembleia Provincial do Rio a portas fechadas, e concluíram que tinha relação com o tráfico que estava aberto, que estava trazendo muita gente nova, alguns sabendo que deveriam ser livres. Enfim, a ilegalidade do tráfico estava pesando na estabilidade da escravidão. O que aconteceu então é muito interessante, porque a Lei Eusébio de Queiroz, preciso dizer, era então ministro da Justiça, Ele tinha sido, durante esse tempo todo, desde 1835, ele tinha sido chefe de polícia no Rio de Janeiro. Ser chefe de polícia no Rio de Janeiro é saber absolutamente tudo o que se passa. Então, ele sabia do tráfico, todos os lugares, qualquer coisa, tudo passava por ele. Daí que, a partir do momento em que ele vai para o Ministério em 1848, ele pode articular essa virada. Em 50, o que se pactua, a maneira como Eusébio consegue argumentar
que o tráfico precisa fechar é que, em primeiro lugar, o Brasil precisa afastar a Inglaterra dos negócios internos. E fechar o tráfico é indispensável, porque a Inglaterra tinha essa, por causa do compromisso do tratado, eles achavam que podiam mandar nesse assunto. Então, fechar o tráfico tirava esse motivo. Então, o pacto com os senhores de escravos era que o tráfico fechava, então ninguém podia mais adquirir africanos novos, não haveria mais chegada de africanos novos, mas em compensação ninguém ia perguntar sobre a legalidade das pessoas que tinham chegado até então, porque a gente calcula, estima, o volume das pessoas que chegaram por contrabando em 900 mil, mais ou menos. É muita gente. Estamos falando do período ilegal do norte do Equador, de 1815 a 1830, e estamos falando de todo o período entre 1830 e 1850 e pouquinhos. O volume do contrabando é estimado em mais ou menos 900 mil pessoas. Isso quer dizer que Eusébio está pactuando, com a classe política e a classe senhorial, que não vai questionar, que a lei de 31 vai ficar no papel, mas que não vai ser acionada para questionar essa propriedade ilegal. Essa constatação, de que a gente está lidando com um volume tão grande de pessoas ilegalmente escravizadas tem um significado enorme, porque é a gente parar para pensar que todos os africanos que entraram a partir de 15, na Bahia, no Maranhão, e a partir de 30 no resto do Brasil, foram tidos como escravos ilegalmente. Eles deveriam ser livres. E por isso, os senhores deveriam ter sido criminalizados e eles deveriam receber indenização por essa escravização ilegal, além da liberdade. Esse é o nó em que nós, historiadores, entramos na discussão das reparações. Quando eu te entrevistei em 2019 para o documentário que eu estava fazendo na época, o Legado Negado, você comentou comigo que havia conhecimento entre as autoridades brasileiras de que haviam diversas violações legais corriqueiras quando o assunto era escravidão, que até mesmo no Congresso você sabia o que estava acontecendo e tal. E embora você já tenha falado um pouco disso nessa resposta anterior, eu queria pedir para você talvez trazer outros exemplos de como funcionava a conivência das autoridades em relação à escravidão e ao tráfico nesse momento, especialmente nos altos escalões e tal. Então, são exemplos pontilhados, A gente encontra em vários lugares, nos debates parlamentares, em pareceres do Conselho de Estado, em sentenças judiciais. É muito impressionante, a gente perceber que formou-se um consenso entre a classe política e a classe proprietária de que a lei de 31 não era para ser aplicada e que aquele direito não valia. E esse consenso é desafiado, tanto pelos abolicionistas como alguns abolicionistas desse momento de 1850, mas especialmente os abolicionistas do momento de 1860 para frente, de que não, o contrabando deveria ser reconhecido como ilegal e essa injustiça deveria ser reparada. Então, eu posso dar como exemplo um parecer do Conselho de Estado de 1874, em que o pai do Joaquim Nabuco, José Tomás Nabuco de Araújo, que foi, em outros momentos, ministro da Justiça, naquele momento era conselheiro de Estado, dá um parecer para um caso de africanos ilegalmente escravizados no engenho Belém Papari, no Rio Grande do Norte. Eles estão no inventário do senhor Inácio de Albuquerque Maranhão e reclamam terem sido ilegalmente escravizados. Eles contam a história de como que eles chegaram ao Brasil muitos anos antes. Vários deles eram crianças pequenas e
contam todo o trajeto da vinda, de onde eles desembarcaram até a fazenda, tudo. E em 1874, então, isso chega no Conselho de Estado para um parecer, né, para saber como as autoridades deveriam abordar esse tipo de questão dos africanos de 31, e o Nabuco de Araújo faz um contorno incrível para dizer que se essas pessoas não foram apreendidas na época em que elas desembarcaram, o direito delas de virar africano livre não existe mais. Estabelece, de certa forma, um marco temporal. Tenta marcar em 1854 o direito à invocação da liberdade. É como se, né, elas tivessem que ter sido reconhecidas como livres pela Auditoria da Marinha em 1854, senão não tem mais. E mesmo no parecer, ele admite que não é uma propriedade, mas o costume tinha tornado isso legal. Então, em várias passagens, esses comentaristas, essas autoridades, admitem que não é uma propriedade formal, constituída, né, legalmente, mas eles tentam atribuir legalidade através do costume, porque as pessoas já são tidas como escravizadas há muito tempo, porque elas foram adquiridas de boa fé, e tentam revestir de um verniz de legalidade. A gente usa uma expressão de um antropólogo americano chamado James Holston. Existiu um processo de legalização do ilegal. Ele usa essa expressão para falar das terras, né? Porque o processo brasileiro é de grilagem e depois de legalização do ilegal. No caso dos africanos, foi bastante isso. Autoridades de várias esferas defenderam essa propriedade. Podemos pensar nos juízes nos juízes pelos quais passavam os inventários pós-mortem, né? Quando alguém morria, precisava fazer inventário dos seus bens, as pessoas tinham africanos escravizados, e eles anotavam os nomes e as idades e as naturalidades, né? E lugar de nascimento. Então, ali nos inventários tem africano, idade 33, quer dizer, a pessoa não pode ter chegado no Brasil antes de 31, e passa como propriedade legal, e é transmitida em herança, entende? Então tem vários documentos oficiais produzidos que reconhecem como propriedade legal esses africanos que foram contrabandeados. Muitos. A gente precisa ainda parar para fazer um trabalho gigante de mapeamento dessa consciência, né, da ilegalidade e até onde ela vai, porque tem um momento que essa ficha vira. Eu acho que talvez seja mais ou menos em torno de 71, da lei de 71, quando começa a haver um entendimento, né, de que a matrícula das pessoas escravizadas precisa, de certa forma, formaliza essa escravidão, mas a idade registrada na matrícula também vai ser usada depois como argumento para a liberdade. A partir de 71 começa um embate fortíssimo. O abolicionismo vai ganhando músculo, né? E muitos seguidores, muitos adeptos. Uma das principais figuras da independência e da institucionalização do Brasil era José Bonifácio, que classificava a escravidão como um câncer que destruía as bases de uma sociedade. Seu desejo, entretanto, não tornou-se realidade, com as oligarquias defendendo seu interesse de manutenção do regime escravista. No fim das contas, o Brasil foi o último país de todo o continente americano a abolir a escravidão. Na segunda metade do século XIX, nós tivemos um evento aqui no Brasil conhecido como Questão Christie. Você pode explicar pra gente o que foi isso e que relação isso teve com as relações Brasil-Inglaterra,
E especialmente focando aqui, claro, como o assunto é a escravidão, né? O que é que a questão Christie trouxe para esse debate sobre a escravidão na relação Brasil-Inglaterra? A questão Christie foi o rompimento das relações diplomáticas do Brasil com a Inglaterra em 1863. Oficialmente, isso se deu por causa do naufrágio e roubo, né, do navio em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e pela prisão de uns oficiais britânicos no Rio de Janeiro que estavam fazendo arruaça, foram presos, mas os ingleses achavam que eles não deviam ter sido presos. Então, os ingleses estavam pedindo indenização ao Brasil e pedido de desculpas. Tudo isso tem muito a ver com a personalidade desse ministro, desse representante britânico no Brasil chamado William Christie, que veio para cá em 59. Na época, o ministro das Relações Exteriores era Palmerston, que era uma figura muito agressiva e muito incisiva no ponto de demonstrar superioridade britânica e rebaixar, né, o Brasil. O Christie veio então com todos os elementos de vou apertar o Brasil nos seus calos, e um dos pontos que ele veio insistir era o da liberdade dos africanos livres, que já tinham trabalhado décadas, né? Muita gente continuava naquela tutela que não terminava. E também provocar o Brasil sobre a legalidade da propriedade dos africanos chegados depois de 31, que era um calcanhar de Aquiles seríssimo, né? Se alguém chegava como ele em 59, 60 e dizia, olha, boa parte das pessoas escravizadas que estão aí, elas são livres porque elas chegaram depois de 31. Era para linchar na rua, né? Então ele ficou provocando, pedindo lista de africano, dizendo que, né, queria defender, essas pessoas deviam ser emancipadas. E quando teve esses dois episódios menores, né, de outro tipo, ele fez um ultimato ao Brasil e o Brasil se recusou a pagar as indenizações e a reconhecer culpa naquelas duas ações, e ele ordenou o bloqueio do Porto do Rio. Isso sim foi um momento de novo de ameaça à soberania brasileira. Então o Brasil rompeu as relações. O que é interessante é que o Christie logo foi embora. Ele não podia ficar no Rio, ele não tinha segurança para ele ficar no Rio de Janeiro, né? Ele se tornou muito rapidamente persona non grata. Quando ele foi para a Inglaterra, a opinião pública lá não estava muito à vontade com a ideia de que ele tinha causado essa confusão com um dos principais parceiros comerciais da Inglaterra. Então ele teve que começar a se justificar. Então nesse debate, no Brasil, em 1863, a questão era a ameaça do governo britânico, né, da ameaça à nossa soberania por causa de dois episódios, né, de navio naufragado e de oficiais militares presos. O Christie vai fazer associar essa questão na imprensa britânica a falta de cumprimento do governo brasileiro dos tratados e compromissos em relação à escravidão. Então é o Christie com o Palmerston que vão virar a coisa ao contrário e dizer é o Brasil que não merece o nosso respeito e que não está cumprindo os acordos. Vejam, né, o assunto do tráfico que não fechou ainda. O tráfico fechou, mas o legado da questão do tráfico está em aberto. O que é interessante é que o Christie possivelmente semeou bastante desse argumento, né, de que a escravidão estava sustentada na ilegalidade, que os africanos livres tinham direito à liberdade, um tanto desse abolicionismo que brotou no Brasil nos anos 60, provavelmente tem a ver com essa conexão com Christie, que a gente não consegue encontrar
oficialmente, porque claro que ninguém podia abertamente se dizer adepto ou amigo do Christie, mas as ações acabaram sendo muito parecidas, né, de invocação da Lei de 31 como caminho para o embate em torno da escravidão. Isso aparece no discurso abolicionista muito claramente na década de 60 com Tavares Bastos e com o próprio Rui Barbosa. Então a questão Christie, ela precisa ser associada à provocação inglesa em torno da ilegalidade da escravidão no Brasil, que era incontornável e ao mesmo tempo o principal calcanhar de Aquiles do sistema escravista, né, e com a sustentação óbvia do governo. É preciso, do meu ponto de vista, reconhecer cada vez mais a importância dessas rebeliões, dessas insurreições, né, dessa resistência mesmo, porque isso traduz o papel dos escravizados lutando contra o sistema e ajuda a desconstruir aquele discurso de passividade, de submissão, de sujeição do negro a um sistema, de conformidade, né, do negro com esse sistema. É muito interessante porque esse discurso foi usado até mesmo pelos abolicionistas. Eles queriam afirmar essa humanidade dos negros, então partiam para esse pressuposto. Uma lei bastante conhecida da segunda metade do século XIX é a chamada Lei do Ventre Livre. O que foi essa lei exatamente e como é que ela afetou na prática a escravidão no Brasil? Ela é resultado desse debate que começa a fervilhar na segunda metade da década de 60, por uma emancipação gradual. Porque aí, né, quando se começa a falar, olha, a Lei de 31, se fosse aplicada, emancipava boa parte das pessoas escravizadas agora, porque aqueles africanos e africanas e os seus filhos, né, estão escravizados indevidamente, o caminho do meio é dizer vamos emancipar gradualmente, começando pelo ventre, né, e isso não vai ferir a propriedade, né, não vai ferir, não vai atrapalhar a produtividade e tal. Então, a Lei de 71, não vou poder entrar aqui nisso, mas o processo de debate da lei foi muito instrutivo, muito revelador do embate entre os diferentes grupos e interesses do Brasil. Porque os grupos de proprietários pressionaram o parlamento para não passar lei nenhuma e tentar defender os próprios interesses dentro da lei. E os grupos de libertos e muitos grupos organizados defenderam, né, um gradual caminho de fim da escravidão. O que ela diz? Ela diz que as crianças nascidas a partir daquela data são livres, elas devem trabalhar para pagar o seu sustento, né, para os senhores das mães delas. Ela cria uma matrícula de todas as pessoas escravizadas para a gente poder saber quem era escravizado afinal e quem não era, né? Essa matrícula vai botar no papel todos os africanos chegados de 31, então de certa forma ela legaliza essa escravidão. Ela cria um fundo de emancipação para criar uma ordem de classificação de pessoas para serem emancipadas a conta-gotas a partir de dinheiro arrecadado, né? Ela formaliza o sistema de alforria e negociação com os senhores a partir de pecúlio. Ela autoriza que os escravos juntassem dinheiro e diz que os senhores não podem mais negar alforria. A alforria pode ser negociada, mas eles não podem negar quando as pessoas escravizadas tivessem algum dinheiro para pagar. Então podia haver um arbitramento do preço, mas não podia negar. Também não podia mais haver alforria, também não podia mais haver revogação de alforria. Ela também implica que as alforrias condicionais, a condição não podia passar de 7 anos. Porque antes disso, às vezes,
se alforriava com a condição de trabalhar para meu filho, meu sobrinho, até que não sei quem morresse. Então podia demorar muito mais. Então a Lei de 71 significa a interferência do Estado nas relações entre senhores e pessoas escravizadas. Isso foi para os senhores um grande trauma. E para as pessoas escravizadas, uma brecha, né? Uma entrada para cavar mais direitos. Ela, de certa forma, reflete esses embates que as pessoas escravizadas já estavam travando e demandas que elas já estavam travando, né, que aparecem no judiciário, mas pouca gente tinha acesso, né, ao judiciário. Mesmo assim, as ações refletem essas demandas de alargamento de direitos e também de embates e questionamentos sobre condição de alforria e tudo isso. Então, a Lei de 71 tem um significado importante. Agora, ela é apropriada de forma diferente pelos dois lados. De certa forma, os senhores se pacificaram um pouco com a lei depois que ela acabou passando, porque viram que a escravidão passava a ser bastante regulada, mas ela ia ter ainda uma vida longa. A aplicação da lei foi toda muito amarrada, muito burocratizada. O fundo de emancipação demorou muito a começar a funcionar, alforriava a conta-gotas, a matrícula demorou a terminar. Então os senhores sentiram que, de certa forma, ela garantiu uma continuidade ainda por mais um tempo. Por outro lado, muitas pessoas escravizadas recorreram à justiça, então o judiciário assistiu a uma explosão de ações. É muito interessante, o período depois de 71 é de muita efervescência. Aqui eu queria te perguntar um pouco sobre as principais figuras envolvidas com o movimento abolicionista, porque muita gente projeta a abolição especificamente na Princesa Isabel e ignora o fato que muitos abolicionistas brancos e negros lutaram por isso, né? Então, você poderia mencionar algumas dessas figuras? Claro, é muito assustador a gente ainda ver a abolição associada à Princesa Isabel, porque já faz décadas que o momento da abolição, o 13 de maio, é entendido pelos historiadores e pesquisadores como uma ratificação de um fato consumado, porque as pessoas escravizadas tinham feito a própria abolição, tinham arrancado a própria abolição, fugindo. As fugas em massa dos últimos meses da escravidão tornaram a situação completamente insustentável. O 13 de maio simplesmente bota isso no papel e tenta controlar um pouco a situação, né? Porque, de certa forma, os senhores estavam tentando ter gente para colher a safra e continuar as coisas nas fazendas. E ficaram muito decepcionados que os escravizados não quiseram mais continuar trabalhando nos mesmos termos, não quiseram mais continuar obedecendo. Culmina, né, no 13 de maio um grande movimento social muito amplo, de várias camadas da população, que tem muitos nomes conhecidos e muitos nomes desconhecidos também. Um dos mais conhecidos é o Luiz Gama, um baiano que trabalhou por meio do judiciário e da imprensa, negro, muito combativo, incisivo e defensor da aplicação da Lei de 31, comprou muitas brigas. Ele faleceu em 1882, então ele não viu a abolição, mas ele fazia parte de uma rede de advogados que defendiam as causas de liberdade no judiciário. Muita gente também tem como abolicionista o Joaquim Nabuco. Nesse caso, ele é um representante do abolicionismo branco, parlamentar, intelectual, que tenta argumentar para os seus
pares, né? Que a escravidão é um mal, a abolição é um bem, isso é para o bem de toda a nossa nação, e articula, né, o movimento abolicionista brasileiro dos anos 80 com os abolicionistas britânicos, que estão já numa outra fase, né, do abolicionismo internacional. A gente pode falar também do André Rebouças, ele e o irmão Antônio, engenheiros Rebouças, né, conhecidos por várias obras de engenharia no Império, entre elas a Estrada de Ferro de Curitiba-Paranaguá, e muitas outras obras. Eles dois, filhos do deputado Antônio Rebouças, negros, né? Rebouças foi deputado na primeira metade do século XIX e defendia os direitos dos libertos, a cidadania. O Rebouças, um desses militantes abolicionistas da década de 80, defensor também de reforma agrária e de uma reforma, de uma formulação nova da estrutura social brasileira, vencido nesse ponto, né? Podemos falar do José do Patrocínio, um jornalista muito combativo, que lutou nessa trincheira a década de 80 inteira. A gente pode falar também de outros, né, como os Caifases e Antônio Bento, que faziam a ponte entre o abolicionismo das cidades e das fazendas de café no interior. A gente pode falar de clubes abolicionistas em várias cidades, formados por pessoas, artesãos, tipógrafos, e muitas pessoas possivelmente libertas ou livres de cor. A gente pode falar do abolicionismo elitista, né, que defendia a indenização. O abolicionismo acabou se dando, a abolição acabou se dando em boa parte por indenização dos senhores. Então havia clube abolicionista, quermesse, juntava dinheiro, era um pouco moda ser abolicionista já a partir de 1884 ali, uma coisa meio todo mundo nasceu abolicionista e foi abolicionista desde criancinha. É essa gente que acaba ganhando crédito no fim das contas, né, junto com a princesa Isabel. Então é muito cruel, porque o movimento era muito mais amplo e popular. Eu, nisso, devo recomendar um livro que vai fazer 100 anos, ano que vem, o livro A Campanha Abolicionista, do Evaristo de Moraes, que era jovem nesse período e carrega, né, bastante a memória da campanha e dessas figuras que hoje são desconhecidas. Ele mapeia bastante esses diferentes militantes. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. E aqui eu queria te perguntar agora como a abolição aconteceu de fato, como é que foi esse processo, né? Porque, novamente, o senso comum só tem a imagem da princesa Isabel assinando um papel e acabou, mas é mais do que isso, né? Então, como é que foi a abolição? Então, como eu falei, o 13 de maio foi a assinatura da lei, mas ela ratifica um fato consumado. Nas fazendas do Vale do Paraíba e do interior de São Paulo, grandes massas de pessoas escravizadas de diferentes comunidades de fazenda já tinham fugido. E então, nos últimos meses, 87 e 88, Santos é um grande quilombo urbano, quilombo do Jabaquara especialmente, mas algumas cidades se tornaram espaço de refúgio. Então tem uma grande movimentação de pessoas escravizadas que já disseram não, né? Já fugiram das condições em que elas estavam e não aceitavam mais voltar. Houve uma grande desobediência civil. A abolição da escravidão, no papel, foi uma formalização disso que já estava dado, já estava feito. É isso que a gente precisava entender, né? Porque a campanha a campanha é muito forte no parlamento no comecinho da década de 80, depois o parlamento dá uma guinada conservadora e fecha esse espaço para esse debate. Então o abolicionismo vai crescendo na sociedade civil, bastante pelo lado da indenização, né, de campanha de arrecadação de dinheiro para comprar a liberdade, portanto indenizar os senhores. Existe nesse processo uma grande transferência da poupança
das pessoas escravizadas e das suas famílias para os senhores, porque estão pagando a liberdade, né? E muitas alforrias condicionais a trabalho, então tem uma formulação de uma nova condição de dependência também. Mas a abolição em si, ela se dá por causa da desobediência, né? Da desobediência civil, da grande massa de gente que disse não fico mais. Quando a gente fala da abolição, um episódio que até hoje é lembrado foi uma enorme queima de documentos relacionados à escravidão, ordenada pelo então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, né? Aí eu queria saber que documentos eram esses, por que essa queima aconteceu, se a gente sabe o conteúdo desses documentos, né? E qual é o legado dessa queima de documentos para os debates futuros sobre a escravidão no pós-abolição. O Rui Barbosa foi ministro da Fazenda no começo da República. No contexto em que muitos ex-senhores de escravos estavam se articulando para pedir indenização pela abolição, que a Lei Áurea não indenizou ninguém, né? Era só o que faltava. Enfim, a gente precisa dizer que na abolição da escravidão nas colônias britânicas, o Estado britânico pagou indenização aos senhores. Mas isso estava lá na década de 1830. A Lei Áurea não indenizou os senhores. E na República, esses ex-senhores deviam estar, né, com muito poder, resolveram articular um movimento para pedir indenização. Então, o Rui Barbosa, que já era abolicionista, tinha sido abolicionista, né, articulado ao próprio movimento abolicionista, entendeu que precisava queimar os documentos que provavam essa propriedade. Foram os documentos justamente do âmbito da fazenda, quais sejam as matrículas. Aquelas matrículas ordenadas pela lei de 71, que arrolavam, né, listavam todas as pessoas escravizadas ligadas a cada senhor, né, as repartições de coletoria, que eram as de arrecadação de imposto, em cada município tinham livros onde tinha sido registrado essa posse, né? Cada senhor tinha preparado uma lista das pessoas escravizadas, tinha o nome dele, essa lista tinha um número, tinha as pessoas listadas ali. Certidões tiradas dessa matrícula, elas serviam para todo tipo de transação, então ali, aquela matrícula era o registro de quem era escravizado de quem. Rui Barbosa achou por bem que esses documentos precisavam desaparecer para evitar qualquer demanda dos senhores. Então, mandou recolher esses livros das coletorias e houve festa nessas ocasiões de queima dos documentos. O entendimento era de que a escravidão ficava no passado, né? Então não se precisaria mais disso. Os registros queimados, de certa forma, apontavam para uma virada de página. Existe um grande desentendimento sobre a intenção do Rui Barbosa, o contexto, né, dessa queima de documentos. Existe um desentendimento enorme sobre o que foi queimado, mas a verdade é que o que foi queimado foram essas matrículas. A gente não tem esses livros de matrícula. A gente tem algumas certidões tiradas desses livros que eram anexadas a outros processos, né? Os inventários e a outros tipos de documento. Mas todos os documentos sobre a escravidão, inventários, pagamentos de taxa, registro de batismo, de óbito, de casamento, cobrança de imposto local, legislação, debates parlamentares, debates do Conselho de Estado, tudo isso continua disponível, né? A gente tem uma infinidade, sem falar em processos cíveis, processos crime. A gente tem uma infinidade de documentação sobre a escravidão no Brasil. Inclusive, muitos os historiadores de outros países invejam um pouco o Brasil pela quantidade de coisas que a gente tem. Para muitos lugares, esse tipo de documentação não está disponível mais.
Então, não nos faltam documentos, né? Rui Barbosa não queimou todos os documentos da escravidão, mas a verdade é que se a gente tivesse os livros de matrícula, a gente teria muito mais organizadamente, né, como saber quem estava onde, né, quem detinha quem. Isso agora está pulverizado, digamos assim, mas isso não nos impede de reconstituir, só dá mais trabalho. Essa narrativa convencional sobre a abolição, ela não só apaga a participação dos escravizados, né, que de fato lutaram por sua própria liberdade, mas também uma articulação entre gente negra livre, liberta e escravizada, a fim de que esse sistema injusto e com pretensões de desumanização vingasse e se estendesse por mais tempo. Hoje em dia, algumas pessoas gostam de falar que a escravidão é uma coisa que aconteceu há muito tempo, que tentar atribuir culpas hoje seria errado, porque as pessoas de hoje não têm culpa do que se fazia no passado. E quando se levanta a possibilidade de qualquer conversa sobre indenizações ou responsabilização hoje, isso acirra muitos ânimos de muita gente, coloca muita gente na defensiva, até gente que nem herdou nada, sabe? Mas assim, mexe muito com o brilho das pessoas, né? Só que é fato que a abolição é um evento histórico até que bem recente na história do Brasil, né? O Brasil passou muito mais tempo sendo um país escravista, antes mesmo de ser independente, do que um país sem escravidão, como algo permitido por lei, porque infelizmente ainda tem gente escravizada por aí, só não é mais permitido legalmente, né? E dá sim para traçar as fortunas de muitas famílias ricas brasileiras até o período escravocrata. Então, eu queria te perguntar sobre essa questão. Na verdade, vou deixar em aberto para você comentar como você quiser essa questão de possíveis indenizações, especialmente à luz do que está acontecendo agora, da cobrança de historiadores, do qual é um grupo do qual você faz parte, inclusive, em torno do enriquecimento que o Banco do Brasil teve nesse período, né? Então, se você puder comentar um pouco essa questão de indenizações e o caso do Banco do Brasil, fica à vontade. Isso vai longe, rende até outro podcast, se a gente quiser. Vou pegar um ângulo da coisa, né? Isso que eu acabei de falar do volume de africanos ilegais entrados por contrabando depois de 1815 e 1830. 900 mil pessoas que foram tidas como propriedade quando deveriam ser livres e quando essas pessoas que as detiveram como propriedade deveriam ter sido punidas. Mas, pelo contrário, se beneficiaram do trabalho delas, né? Fizeram fortuna. Só a gente pensar nisso, a gente começa a calcular o tamanho do crime. Então, para além do aspecto moral, que já é, né, bastante questionável, deter pessoas escravizadas no século XIX já não era naturalizado, já não era uma coisa, né, plenamente unânime entre as pessoas brancas, a gente tem essa camada de ilegalidade, que é inegável. É interessante porque a gente pode se perguntar, mas por que eu nunca aprendi isso? Isso nunca esteve nos meus livros de história, isso nunca esteve nas histórias que a gente aprendeu da escravidão. Bom, isso é resultado do tamanho do acobertamento do crime. Não quer dizer que o crime não tenha acontecido. O acobertamento foi muito eficiente. Por quê? Porque a história no século XX foi contada pelos próprios herdeiros desses criminosos, que, de certa forma, minimizaram, né, o tamanho do crime. O que acontece? A gente precisa pensar, quando se vai contar a história da escravidão, uma vez no século XX, né, quando se vai contar a história da abolição do tráfico e da escravidão no Brasil, o tráfico é uma vergonha, né? Já se entendia desse jeito, né? A continuação do tráfico é uma vergonha.
mas se atribui essa ilegalidade a todo mundo, né? O Brasil inteiro foi conivente. Só que não, né? Tinha gente que denunciava na época já, né? Que apontava quem era responsável, quem era conivente. Não dá para jogar para todo mundo a culpa, mas foi o que aconteceu. Então, de certa forma, a culpa era tão grande, era de todo mundo, que todo mundo absorveu e foi absolvido. O que a gente está fazendo hoje é separar os elementos desse cenário, né? Identificar os grupos e as pessoas que defendiam a manutenção do tráfico e se beneficiaram dele, e as pessoas que denunciaram, para dizer que na própria época não era consenso coisa nenhuma, e muita gente entendia como crime. Portanto, não tem nada de anacrônico a gente voltar atrás e dizer, olha, esse crime aconteceu. No mínimo, a gente precisa reconhecer que ele aconteceu. É muito difícil calcular valor, não é incalculável, literalmente, né? O sofrimento causado às pessoas e a fortuna acumulada em cima desse sofrimento e desse trabalho extraído dessas pessoas e do roubo que foi cometido contra o futuro dessas pessoas, porque essas pessoas teriam tido outro futuro se elas não tivessem sido escravizadas. Então, se a gente partir só desse pedaço da nossa história, que é o tráfico ilegal, a gente consegue basear o argumento de que o Estado brasileiro foi conivente com um crime gigante, muitas instituições estiveram associadas a esse crime, muitas famílias e fortunas foram sustentadas nesse crime de escravização ilegal de pessoas vindas por contrabando, e a gente precisa primeiro reconhecer e segundo pensar como a gente pode reparar. Eu acho que a gente está no ponto em que a gente deve explorar todas as formas de impacto desse crime, né? Dessa exploração, dessa escravização ilegal de pessoas. Vou fazer aqui um parênteses. A história brasileira é apoiada na escravização de gente, na escravização e na exploração do trabalho compulsório. Compulsório, né, não sendo escravizado, também existe o trabalho forçado. A gente pode aqui fazer paralelo com a exploração do trabalho dos indígenas. É incalculável o tamanho desse crime, da expropriação das terras e da exploração do trabalho dos indígenas. Não há nenhum motivo pelo qual a gente deva virar as costas para isso. Não tem tamanho? A gente não pode localizar, não pode identificar? Pode sim. A gente tem como dever fazer isso. A gente pode reconstituir os passos, né? Os acontecimentos. E a gente precisa, né, fazer isso. Então, o caso do Banco do Brasil é baseado nesse ponto, né? A gente identificou, estou falando a gente, faço parte desse grupo de historiadores que reúne pessoas que trabalharam na escravidão do século XIX, vários ângulos diferentes da história dessa ilegalidade, e identificamos que vários dos acionistas do Banco do Brasil eram traficantes. Um principal acionista do banco refundado em 1853 era o José Bernardino de Sá, que simplesmente era o maior traficante da Praça do Rio de Janeiro. Ele é responsável por mais de 50 viagens, 20 mil africanos desembarcados. Então, ele é o detentor de mais ações desse banco. O que significa isso? Ele está lavando dinheiro, né? O banco está lavando o dinheiro do tráfico de africanos. Vamos falar em termos corretos, né? O banco tomava como garantia dos empréstimos as fazendas e as pessoas escravizadas. Essas pessoas escravizadas, boa parte delas, africanos contrabandeados. Tinha algum problema com isso? Não, o banco não via problema nisso.
acionava, né, cobrava dívidas com africano escravizado ilegalmente. Estou falando assim, tinha um monte de gente escravizado, entre aspas, legalmente, e tinha esses ilegalmente. Com esses a gente não tem nem como conversar, era crime. Então, o banco também foi conivente com esse grande crime da escravização das pessoas contrabandeadas. Então, a gente precisa partir para o reconhecimento do tamanho da extensão do impacto, né, desse fato que é extremamente delicado. E eu acho que a gente não deveria parar, né, no conhecimento de alguns detalhes dessa história. A gente precisa aprofundar a pesquisa, porque a gente vai descobrir mais coisas. Como sociedade, eu penso que se a gente não fizer esse trabalho de passar a limpo, reconhecer as violências cometidas no passado e no presente e consertar, né, repactuar e consertar essas fraturas, não tem como a gente construir uma sociedade democrática. A gente tenta estar no caminho da democracia, mas a gente não está, né? Vamos reconhecer. Luiz Gama desenterra uma lei. Aqui no Brasil a gente tem mania, né, de deixar leis assim na gaveta, letra morta. As leis anteriores não poderiam ter sido revogadas pela 1850. Foi uma das grandes estratégias jurídicas resgatar essa lei, que comprovava o quê? Que boa parte dos escravos entrados depois talvez já pudessem ser considerados livres a partir daquela data. Então, pessoas ilegalmente escravizadas. Essa daí vai ser uma das, digamos assim, das teclas nas quais ele vai bater por muito tempo. Por volta de 1867, principalmente 1868, ou seja, nós estamos falando de 20 anos antes da abolição. Recomendações de leitura para quem ouviu esse episódio até o final, se interessou pelo assunto, quer ler mais sobre esse assunto. Se você pudesse recomendar 3 livros, quais seriam? Incluindo aí, claro, o seu livro. Então, vou começar pelo meu. Africanos Livres, a abolição do tráfico de escravos no Brasil. Saiu pela Companhia das Letras em 2017. Ele faz todo esse panorama que eu estou falando aqui, com bastante complexidade, com muitas histórias de pessoas, seguindo muita gente, mostrando muitas facetas dessa história. O outro livro é um clássico, Visões da Liberdade, do Sidney Chalhoub. Visões da Liberdade é um livro fascinante também, segue as pessoas que estavam em busca da liberdade, buscando o judiciário para isso, em embates sobre os sentidos de liberdade, porque, é claro, a liberdade concedida pelos senhores, que os senhores estavam dispostos a conceder a uma, e as liberdades que as pessoas escravizadas e libertas queriam vivenciar era outra. É um livro de 89. Eu recomendo também o livro mais recente do Tiago Campos Pessoa, O Império da Escravidão, um complexo breves no Vale do Café, que saiu pelo Arquivo Nacional. O Tiago Pessoa investiga um grande fazendeiro que também era traficante e mostra como ele conseguiu sustentar, né, a ilegalidade, se sustentar na ilegalidade por tanto tempo e construir bases para não ser questionado. Ele tinha fazendas no litoral, como na Marambaia, no Rio de Janeiro, e várias subindo a serra no vale. Então ele se alimentava do tráfico que promovia, né, nas fazendas onde eram desembarcados, e depois vendia africanos serra acima, e foi uma das figuras de destaque político no Império, né? Ele não se tornou barão, mas ele tinha boas articulações, nunca foi, todo mundo sabia o que ele fazia, nunca foi processado ou condenado por isso. Sofreu processo, mas ele pagou bons advogados e conseguiu se livrar. Tô dando spoiler aqui. Acho que esses 3 são o começo, né? Tem muita coisa legal em termos de escravidão e tráfico. A historiografia brasileira é muito rica. Eu poderia falar do livro da Keila Grimberg, Liberata, do Fiador dos Brasileiros. A lista poderia ser bem maior.
Então é isso. Beatriz, alguma consideração final? Olha, não, eu agradeço muito a oportunidade da entrevista, recomendo leituras atualizadas, né, sobre escravidão e tráfico, porque a gente tem muito para aprender. A gente precisa associar também o tema da escravidão à exploração do trabalho indígena. Não deve entender só como escravidão africana. E a gente precisa pensar na escravidão contemporânea. Então eu agradeço, Euclides, a oportunidade e estou curiosa, né, pela repercussão e pela reação dos ouvintes. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Não se esqueçam de seguir nas nossas redes sociais, @BrigaHistória, @HistóriaFM no Twitter, com FM maiúsculo. Se vocês acessarem o nosso site, historiafm.com, e procurar o post desse episódio, vocês acham os livros citados aqui no fim do episódio. E claro, não se esqueçam de apoiar a gente em apoia.se/BrigaHistória. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/obrigahistoria e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.